Meus amigos, infelizmente, eu acho que eu tinha razão. Digo infelizmente porque entendo que ao invés de melhorarem ou de amenizarem uma situação que envolve o Campeonato Gaúcho, eu acredito que criaram um monstrengo. Eu até sei o porquê. Eu entendo, embora não concorde, mas eu entendo o porquê. A questão é meramente financeira. Não há nenhum envolvimento, não há nenhum cuidado extremo dos clubes, uma preocupação maior em relação à pandemia do coronavírus. Não é esse o objetivo fundamental, não é esse motivo que levou a esse extremo cuidado, que levou, por óbvia consequência, a um monstrengo, na minha opinião, que acabaram transformando o atual Campeonato Gaúcho, se é que realmente ele vai retornar na segunda metade de julho, como parece ficou definido, ou pelo menos pré-marcado na última reunião envolvendo clubes e federação. Acompanhem comigo, meus amigos, o raciocínio. Ele é rápido. A dupla Grenal está desprovida de recursos em função de não estar ainda recebendo as cotas do Campeonato Brasileiro, pois este não iniciou, não está recebendo cotas da Copa do Brasil, até porque não entraram ainda, não passaram a participar da Copa do Brasil, que está nas fases iniciais. A Libertadores está suspensa pela Sul-Americana, na Conmebol, em função do coronavírus, então está faltando grana, e é normal. A dupla Grenal olha o seu interesse. A dupla Grenal tem um dinheiro que agora, nesse momento, passou a ser extremamente interessante, esse dinheiro do Campeonato Gaúcho, para receber as cotas que a dupla tem pelos direitos de transmissão. Até aí, perfeitamente normal, a dupla Grenal está cuidando dos seus interesses. Eu não tenho nenhum problema em ver isso aí. Está cuidando dos seus interesses, faz bem. Aliás, todos deveriam cuidar dos seus interesses. O que aconteceu? A dupla Grenal agora tem o máximo interesse que o Campeonato Gaúcho prossiga para poder receber essa cota. Os clubes do interior, alguns já receberam, já adiantaram, né? Trabalham com um orçamento sempre adiantado. Outros estão recebendo progressivamente as cotas. Essa história de que os salários estão atrasados, que os jogadores das equipes do interior estão com salários atrasados, com todo respeito, na grande maioria dos casos, não tem nada a ver com o coronavírus. Já estavam atrasados antes. Já havia problemas de atrasos salariais antes da pandemia se instalar. Agora, é claro, né, é óbvio que o caso ou os casos se agravaram. É óbvio que se agravaram, a gente sabe disso. Né? Então, reuniram-se e entenderam que deveriam fazer voltar o campeonato. Porém, alguns clubes, e eu não tenho a informação de quais, mas imagino, alguns clubes que estavam em uma situação delicada dentro da competição, candidatos ao rebaixamento, uma situação muito complicada, não tinham grande interesse em que essa competição voltasse nos mesmos moldes. Normal também, cuidando dos seus interesses. Não tinha interesse em que a competição voltasse nos mesmos moldes e teriam proposto de que o campeonato fosse disputado sem rebaixamento. E houve a concordância da dupla pelo fato de que eles querem receber o seu dinheiro. E eles sabem que não vão cair, nem esse ano, nem o ano que vem. E aí aceitaram que não haja rebaixamento em 2020 e que no ano que vem caiam 4. Ou seja, vai ser uma carnificina o ano que vem entre os clubes do interior. Isso se nós tivermos o Campeonato Gaúcho do ano que vem ou se tivermos nos mesmos moldes desse ano, o que eu acho muito difícil em função do calendário. Porque o Campeonato Brasileiro desse ano, se realmente iniciar em setembro, ele vai se estender até fevereiro ou março de 2021, e aí eu não sei como é que vão fazer para encaixar o Campeonato Gaúcho aí. Mas, independente disso, tem um outro problema. Os clubes aceitaram, unanimidade, não rebaixa ninguém.
Vão jogar para ser campeão e não vão jogar para rebaixar. Uma coisa que, para mim, tecnicamente, é inadmissível. E o fato de não rebaixar ninguém vai levar a uma pobreza técnica do campeonato impressionante. Por quê? Aqueles que não podem mais chegar ao título, que é a grande maioria, vão contratar para quê? Para jogar 3 jogos que não valem nada. Absolutamente nada. Então nós teremos jogos aí paupérrimos tecnicamente. Já não tem público porque é portão fechado. E a qualidade técnica será horrorosa. Os clubes lutam com dificuldades financeiras. O campeonato não rebaixa. Campeões não serão. Vão contratar para quê? Me digam, para quê? Ah, mas é uma oportunidade de usar as categorias de base. Se eu não estou mal informado, e às vezes pode ser porque a gente não tem capacidade de se informar sobre tudo, atualmente no interior, ou fora a dupla Grenal, né, porque o São José é da capital, categoria de base tem o Juventude, o Brasil de Pelotas, o São José de Porto Alegre e me parece que o Novo Hamburgo. Categorias de base que podem aí fornecer 2, 3 jogadores para o profissional imediatamente. Os demais não têm. Até porque é muito caro hoje em dia ter categoria de base. Então eu pergunto, aqueles que dispensaram seus jogadores vão contratar quem? E mais, para quê? Se não vale nada. Campeão não vão ser, rebaixamento não tem, ou seja, uma crise de qualidade está instalada neste campeonato gaúcho que, para atender os interesses financeiros de meia dúzia, eles acertaram que vai voltar e que não rebaixa ninguém e que quem quiser contratar pode contratar um número de jogadores ilimitado. Eu não concordo, sinceramente não concordo. Não vejo o que pode acrescentar para os clubes, para o campeonato, esse procedimento. E mais, foi embora estatuto do torcedor, foi embora regulamento, rasgaram tudo em nome do interesse financeiro. Dirão que não, é pela pandemia, é para preservar jogadores, é para salvar o equilíbrio técnico. História, papo furado, dinheiro. Não estou aqui negando a dificuldade financeira de todos os clubes, até da dupla Grenal nesse momento. Tanto é verdade que o gauchão, que é sempre colocado em último plano, agora ficou importante para a dupla, porque é o único dinheiro garantido que eles podem pegar. Tranquilo, não estou negando isso. Agora, o aspecto técnico foi jogado no lixo. O regulamento, estatuto do torcedor, foi tudo para a lata do lixo, em função do interesse financeiro. Eu quero ver o ano que vem, rebaixamento de 4, cotas menores, porque não está nem garantido que a TV vai ter interesse em transmitir. E se tiver, qual será a verba? E com 2 clubes a mais, que virão da Série B, como é que vai ficar essa divisão de cotas? A dupla não será atingida? Obviamente que não. Os demais clubes do interior, como ficarão? Caem 4. Os mesmos que hoje defendem isso, digo dirigentes, né? Os mesmos que hoje defendem o não rebaixamento, podem ter certeza, serão muitos deles a chorar o ano que vem, reclamando que 4 serão rebaixados, quem sabe até que foram rebaixados. Então, meus amigos, e mais, não duvidem de uma futura ação na justiça de alguns laranjas, alegando quebra do estatuto do torcedor, quebra do regulamento, para salvarem-se de um futuro rebaixamento em 2021. Eu já vi tanta coisa no futebol que eu não duvido de mais nada. Então, meus amigos, olho vivo e boa memória. Guardem bem isso aí, porque este ano de 2020 já foi, está perdido. Tecnicamente, o campeonato foi para o vinagre. A disputa será entre Grêmio Internacional para ver quem vai decidir com o Caxias, que já está lá com um belíssimo primeiro turno, uma campanha maravilhosa. Tá? Já foi, é isso.
Rebaixamento não tem, então o campeonato, tecnicamente, ele não interessa para ninguém. Mas, a não ser a dupla Grenal e o próprio Caxias, que quer ser campeão. O resto já foi. 2020 já foi. E 2021, infelizmente, eu não estou tendo uma perspectiva muito animadora, não. É isso. Um abraço.